E estamos começando mais uma edição do CaseCast, onde a gente traz cases de sucesso. E o nosso case de sucesso hoje é o Instituto Médico Masculino. Estamos aqui com o Dr. Iago Lacerda. Seja bem-vindo ao nosso CaseCast, e também Júlio César. Seja muito bem-vindo ao nosso CaseCast. Nosso assunto de hoje é problemas sexuais masculinos. A gente pode falar assim? Positivo, Ricardo. Primeiramente é um prazer estar aqui, poder estar passando mais um pouco desse assunto que é tão delicado ainda na nossa sociedade, né, Ricardo? Um assunto bastante delicado, mas de uma suma importância. Uma coisa que eu queria dizer, que ninguém que eu conheço tem ejaculação precoce, ou disfunção erétil, ou falta de libido. Eu acho que isso que prejudica muito, porque às vezes o cara fala, eu tô com um problema aqui, daí ele vai conversar no futebol e todo mundo tem. O cara, não, todo mundo tem, o cara já tem conserto e tal, já sabe onde ir, já sabe quem indicar, mas o cara que tá com esse problema, ele não vai falar para ninguém, né? As pessoas, eu acho que se retraem, tem um tabu muito grande. O cara não vai falar pros amigos, o cara, não, eu também tenho, vai lá. Então fica muito mais difícil, acho que o trabalho de uma clínica para abordar esses clientes, né? É verdade, exatamente isso. Quem tem não é outra como uma patologia qualquer, uma doença ou qualquer. Acaba que tem, como você falou, tem muito tabu ainda nessa área, né, Ricardo? Então nós viemos justamente para isso, para a gente quebrar um pouco desse tabu e poder ajudar a população, os homens, da melhor forma possível. Doutor, conta pra gente um pouco mais sobre a saúde sexual masculina. Correto, Ricardo. A saúde sexual masculina ela abrange vários aspectos relacionados ao bem-estar sexual. O que seria esses aspectos, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado. No caso, seria disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido, entre outros. Qual o momento, qual a hora de tratar? Se a pessoa já percebeu alguma coisa, já procura o médico, ou tem um tempo assim, que você vai Isso. dizer assim, cara, se acontecer isso uma, duas vezes, fica tranquilo, não precisa vir para o instituto ainda, né? Ou procurar ajuda, né? Qual seria essa referência para as pessoas? Correto. Então, Ricardo, o primeiro passo nós aconselhamos o paciente ele ter um diálogo com a sua parceira ou com o seu parceiro e explicar o que pode estar acontecendo para isso não virar um aflito. Conversou e aí sim procurar ajuda. Quando procurar essa ajuda, né, Ricardo? Quando você sentir que teve, igual eu comentei, algum sinal de disfunção erétil, às vezes aquela ereção ela já não está mais 100%, está com dificuldade de obter a ereção ou manter, né, Ricardo? Caso da ejaculação precoce, viu algum sinal que está indo rápido demais ou algo do tipo, procurar ajuda, uma avaliação médica o mais rápido possível. Como eu costumo falar, toda patologia, doença, quanto seja um Covid, uma dengue, um CA, tudo que a gente descobre no começo é mais fácil da gente tratar, né, Ricardo? E o tratamento por conta também é perigoso, né? As pessoas, Sim, tem um problema, vou lá tomar Viagra à vontade, que isso aí vai resolver. isso. Tem riscos nisso também, né? Sim, hoje em dia nós temos esses Azulzin, Viagra, Tadalafila, muito outros desses medicamentos que são super perigosos para a parte cardiovascular, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E sobre a ejaculação precoce, ele é mais ligado à parte fisiológica, psicológica, como é que é? Então, a ejaculação precoce, o que é a ejaculação precoce, né, o Ricardo? A ejaculação precoce é quando o homem ele tem ejaculação, ele não tem aquele autocontrole, ou ele tem ejaculação rápida após a penetração, ou até mesmo a ejaculação antes da penetração propriamente dita. Acontece de alguns pacientes ter a ejaculação ali só nas preliminares, nos beijos, naquele clima ali antes da relação sexual propriamente dito, né? E os motivos, as causas que nós temos de ejaculação precoce, tem elas, a sensibilidade aumentada ali na região da glande, correto? Taxas hormonais também podem acarretar nesse problema. E as questões psicológicas também, às vezes uma ansiedade, uma
o estresse do dia a dia, né, pode acarretar também nessa parte da ejaculação precoce. E a falta de libido, qual o principal causador? Então, a falta de libido, o que seria a falta de libido, né? Seria a diminuição ou ausência do desejo sexual. Às vezes o paciente ele não tem aquele ânimo de estar procurando a parceira, ou a parceira procura, ele fica desanimado, um pouco, como se diz, acanhado, né, Ricardo? Então, uma das principais causas da falta de libido entra a questão de algumas taxas, alguns hormônios baixos, como testosterona livre, total, cortisol também pode influenciar, e entra a questão do lado psicológico também, né, Ricardo? Às vezes, algum trauma que ele teve num relacionamento, seja algum divórcio, ele pegou trauma e às vezes não consegue se relacionar com outras pessoas, ou aconteceu da primeira vez dele ter uma ejaculação precoce, ele também fica com trauma de procurar, acaba que o desejo dele, a vontade dele já não é mais a mesma por causa desse trauma. Então pode ser tanto uma causa de fatores hormonais, como uma falta também psicológica. E às vezes vira um efeito cascata, né? Sim, com certeza. É legal abordar um pouco isso daí também, porque todos os problemas sexuais, né, vão piorando outras partes, que o doutor comentou a parte psicológica, por exemplo, vai mexendo com a autoestima, né, isso daí vai aumentando, logo começa a atrapalhar o relacionamento, né, e começa a virar uma bola de neve realmente, e o problema que às vezes era simples, né, buscar uma ajuda já tinha resolvido, acaba virando um problema muito maior, né, isso que é o problema maior agora. Isso a importância de, o quanto antes, na hora que vê algum primeiro sinal ali, já procurar uma ajuda médica. Principalmente se o cara é casado, né? Daí ele tem uma responsabilidade muito maior porque envolve outra pessoa. Sim, Né? Se o cara às vezes certeza. é solteiro, tô com a libido baixa, tá, beleza, vou tocar a vida, né? Mas quando tá casado, tem, né, algum relacionamento estável, é muito mais delicado, né? Por isso que a gente orienta também, Ricardo, quando temos alguma dessas, seja disfunção erétil, ejaculação precoce, ou falta de libido, algo do tipo, conversar com a parceira. Porque às vezes nós temos exemplo, alguns pacientes eles chegam relatando que a relação ou o casamento está abalado por causa dessa questão. Às vezes a esposa, o parceiro, a parceira pensa que é uma traição. Ah, tá com alguém por fora, não está dando conta de corresponder em casa. Então tem que abrir bem o jogo e procurar uma avaliação médica para não ficar com esses conflitos. Exatamente. Já tivemos até caso de pegar paciente, né? Uma vez chegou um paciente em clínica, né? Respeitando o nome e tudo mais, uma pastinha, até achamos estranho, né? Será que a pastinha do exame não abria? Começou a ficar, ele estava bem abalado, assim, abatido, né? Ele pegou, abriu a pastinha, tirou 2 papéis, assim, 2 documentos de divórcio. Ele tinha perdido duas esposas por conta dos problemas sexuais. E ele falou, não, vou adiar, foi adiando. Perdeu as parceiras, conseguiu uma terceira, né? Continuou o problema. O problema não vai ser resolvido da noite pro dia. Buscou ajuda médica e tudo mais, o problema continuou. E na terceira esposa ele começou a ter esse problema de novo, discutir, briga, e ele correu até a clínica para poder buscar ajuda, né? Então olha quanta coisa você pode perder por não tratar um problema às vezes que parece simples, né? Pode Entendeu? perder, o instituto pode salvar um casamento. Um né? casamento. Sim, salvar uma exatamente. família, no caso. Exatamente. E é um ponto que a gente preza bastante isso também, né? A importância. Como eu falei no começo, as pessoas elas não falam deliberadamente, né? E como é essa questão do sigilo, né? Do cara pensar, eu vou lá, né? Vou ligar. Como funciona isso? Isso, como nós comentamos, Ricardo, essa área é um assunto muito delicado. Existe ainda um certo tabu nessa área, muita gente tem vergonha de procurar ajuda nessa área. Então, pensando nisso, nós no Instituto Médico Masculino temos umas cabines individuais. Essas cabines individuais são para a privacidade do paciente. Temos elas individuais quanto para casal também, que é de suma importância. Às vezes o paciente quer levar a esposa para saber o que está acontecendo. Então nós temos essas cabines individuais porque em momento algum dentro da clínica um paciente tem contato com o outro, por essa questão de intimidade, às vezes vergonha de topar algum conhecido, ou mesmo que não seja conhecido, o paciente ficar mais à vontade. E como é que funciona essas cabines?
Pessoal... Então, são cabines individuais mesmo. A pessoa chega lá, fala com a secretária e vai direto para... A pessoa chega, fala com o recepcionista já vai acomodar o paciente nessa cabine individual, onde tem só uma poltronazinha mesmo, um espaço pequeno, mas bem aconchegante, para ele não ter contato em momento algum. A partir dessa cabine, ele resolveu todos os, como se diz, os trâmites ali da clínica, né? Às vezes o médico está ocupado, alguma coisa assim, ele fica aguardando ali. Desocupou, ele já vai para o consultório médico, só comigo também, a consulta, não tem contato em momento algum com outro paciente para ele perceber essa privacidade que ele tem lá. Exatamente. E é legal lembrar que desde o início, né, do atendimento da clínica, são só homens que fazem o atendimento do paciente também. Né? Então a recepção é masculina, o atendimento no telefone é masculino, o médico é um homem. Então, para realmente manter isso daí, né, é um tabu, porém, a gente tem que cuidar do paciente. E se ele só chega através disso, então a gente mantém esse padrão para ele manter esse sigilo e tudo mais. Então ele chegou, é atendido pelo recepcionista, foi para a cabine individual, ali a gente servimos um café para ele lá dentro, né? Então fica bem legal para ele. É uma experiência legal para ele na clínica, né? Parece um detalhe. Eu já fui no urologista, daí tá conversando com o doutor, ele não, essa moça aqui vai resolver comigo. Já dá até um... Justamente, essa questão de ter apenas homens na clínica, para não ter esse constrangimento, né? Não seria o correto, mas como ainda tem muito tabu nessa área, a gente preza por isso. A privacidade, o sigilo do paciente, tudo isso a gente pensa no paciente como um todo. Que vocês sabem que tipo, esse é um assunto que poderia ser abordado no jogo de futebol, no churrasco e tal, mas as pessoas não abordam, elas se comportam dessa maneira, criam um tabu, mas mesmo assim vocês respeitam isso. Falam, não, quer sigilo? Né? Acha que isso tem que ser um negócio individual, vamos lá e fazer essa cabine individual. Até tanto no WhatsApp, né? Quando o paciente entra em contato com a gente, ele manda mensagem, ele pergunta, mas vai ter mulher? A mulher quer fazer atendimento? Não. Aí a gente fala, não, é só homem, o médico é homem. Ah, então tranquilo. A gente vê que ele já se sente um pouco mais à vontade. Né? Então isso é interessante também. E tem um perfil de público, assim, de mais específico, de idade, ou enfim... Então, Ricardo, hoje na clínica nós trabalhamos com toda a faixa etária. Antigamente, né, eu pensava muito nessa questão, disfunção erétil, é só para quem está de idade, não está mais funcionando, e não é bem assim. Hoje em dia nós temos uma faixa etária de 18 anos até 70 anos de idade, a gente cuida na clínica. Então, tem toda a faixa etária lá que a gente acompanha. E a ideia foi sempre essa, né? O cara, quanto mais velho, mais, tá dando conta, né? Assim, enfim, e isso também vira motivo de piadas, né? As pessoas utilizam disso para fazer, mas realmente eu acho que tanto essa conversa com vocês, a divulgação do Instituto, tudo vai ajudando a quebrar, né? A quebrar esse tabu. Com certeza, meu amigo. Eu vejo uma coisa interessante, bem nada a ver, mas antigamente as pessoas que faziam implante capilar, elas escondiam e não deixavam ninguém saber. Hoje o cara faz uma foto antes e um depois, ou mostra o procedimento, né? Positivo. Porque um ou outro teve coragem de fazer isso. Exatamente. E foi encorajando outras pessoas também, né? Sim, com certeza. Isso tem aumentado a busca por tratamento, né? Antigamente era muito difícil o paciente buscar ajuda. Hoje você consegue ver um número maior de jovens, até os jovens buscando mais, querendo... Em relação à ejaculação precoce é muito alta, né, entre os jovens. Então a gente vê mais pessoas buscando isso com mais frequência, né? Antigamente era mais difícil. E a pessoa tem que entender que isso tem cura, né? Sim. Como o rapaz ali que perdeu, que você comentou, 2 esposas, né? Então, no primeiro problema de relacionamento na primeira esposa, ele já deveria ter procurado, mas eu acho que as pessoas às vezes não creem tanto que isso pode ser resolvido, né? Acho que, é um problema meu, vai ser para sempre, né? Sim, não é aquela questão, eu tenho isso, ou seja, nasci assim, ou adquiri assim. Então, não é bem assim. Hoje em dia temos acompanhamento, temos tratamento, para não ir, como eu falei, o quanto antes a gente descobrir, mais fácil de tratar, né, Ricardo? E agora, para facilitar as pessoas, Instituto Médico Masculino está em Joinville. Para quem estiver assistindo, para quem estiver acompanhando a gente, já ouvindo esse podcast, como a pessoa faz para entrar em contato, quais são os meios? Isso, Ricardo. Então, nossos meios são o nosso 0800, né, Ricardo?
juntamente que é o nosso WhatsApp e telefone, e nossas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, pode estar entrando. Lembram de cor o Instagram? Instituto Médico Masculino. Instituto Médico Masculino. Isso. @ Instituto Médico Masculino, Instagram. Gente, O WhatsApp, se quiserem passar aqui No também. site também está disponível. Se você pesquisar no Google, vai ter o site lá, www.institutomédicomasculino.com.br, se não me engano. Você já vai encontrar a gente lá também. Lá tem todas as informações também do Instagram, o WhatsApp, que seria o mesmo do 0800. Então, todas as informações estão disponíveis no Google lá também. Pesquisou o nome Instituto Médico Masculino e já vai achar O lá. ideal é entrar na internet, procurar para ter mais informações e ir direto na procura. Porque se as pessoas às vezes querem achar um diagnóstico de outro lugar, vai vir gente falando tudo que é atrocidade, né? Então as pessoas precisam realmente procurar um profissional. Sim, com certeza. Inclusive, vale ressaltar que na internet tem muitas medicações milagrosas que tratam o problema da noite para o dia, e não é bem assim. Além de ser perigosas, algumas medicações, né, Ricardo? Também o importante é ter uma avaliação médica para saber o que é a causa. Nós temos que saber a causa antes de tratar. Temos que ir direto no pé do problema, para não ficar tratando só sintomas. A gente geralmente costuma pensar, né? Isso não vai acontecer comigo, a pessoa que está ali, né? Eu acho que todo um dia vai precisar, né, de algum problema, vai ter que fazer algum tratamento em relação a isso, não é? Sim. É legal abordar isso daí, que nem o doutor comentou da idade, né? Hoje, todo homem que existe vai ter esse problema, né? Seja uma hora ou outra. Alguns chegam mais cedo, outros demoram um pouco mais para aparecer. A grande diferença aí é o que cuida, né? O que busca o tratamento primeiro, ele vai ter um tratamento e vai recuperar isso antes. Tem uns que empurra muito para frente e demora para buscar. Esse é um grau, começa a evoluir, é um grau mais difícil de tratamento, né? Então, apareceu o problema, o legal é o homem buscar, pra gente buscar resolver isso o mais rápido possível, né? Buscar esse tratamento mais rápido. Com certeza. E pensando pelo lado de prevenção, né, Ricardo, tudo engloba hábitos de vida, o paciente ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, questão de alimentação, questão de não tratar se não for com avaliação médica. Tudo isso pode nos ajudar, né, a retardar mais alguma coisa assim, alguma questão desses problemas de saúde sexual masculina. Legal. Procurar um profissional é o melhor caminho sempre, né? Sim, com certeza. Procurar um profissional, ajuda profissional. Queria ver, vocês comentaram do 0800, né? Se a gente puder falar o 0800 aí para quem estiver acompanhando. Isso, o 0800 é 0800 161 0010. Ele serve tanto para ligação, né? A gente tem a recepção lá para atender a ligação, quanto o WhatsApp. É o mesmo número 0800 também. Tá? 0800 161 0010. É um número bem fácil de... Isso, e também estamos no Instagram, Facebook, como Instituto Médico Masculino, e o nosso site também. Instituto Médico Masculino, digita, se esquecer, digita ali no Google, já aparece tudo, né? As redes sociais, vem tudo. Queria agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito, né? E como a gente falou, tá às vezes salvando vidas, né? Salvando famílias, enfim, trazendo essa informação também para as pessoas e trazendo solução para a vida delas, né? Porque uma pessoa que está com esse problema vai afetar na vida profissional também, né? Na vida com a esposa, né? Então tem muitos fatores e todo mundo merece ser feliz, né? Com certeza. E nós chegamos em Joinville para estar somando com a sociedade, com essa população aqui, né, Ricardo? Tanto devolvendo a autoestima, devolvendo a autoconfiança do paciente e, como você falou, e salvando relações, né? Salvando casamento, namoro, toda essa parte aí estamos para ajudar. Legal. Exatamente. E esse é o nosso maior comprometimento aí, né? Com os homens daqui. Chegamos aqui na cidade agora para realmente fazer a diferença aí, né? É algo novo, é algo que o pessoal não conhece tanto. Tanto que a maioria das pessoas que a gente conversa, tá, mas tem tratamento para isso? Tem, nós trouxemos para cá agora, né? Estamos em Joinville aí para fazer a diferença. Beleza?
E é legal, às vezes quem está acompanhando isso pode falar para os amigos, ó, se tiver problema, não precisa, né, Sim, entrar no... com certeza. Tem problema? Não, ó, se um dia tiver problema, tem o pessoal aí. Né? Então é uma forma mais leve de comentar e indicar. Sim, né? Estaremos de portas abertas com todo sigilo, privacidade e todo o cuidado com o paciente. Legal. A gente teve a honra aqui de receber hoje o pessoal do Instituto Médico Masculino, né? O Dr. Iago Lacerda e o Júlio César, representando muito bem a marca, né? A empresa. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, todos os esclarecimentos, né? Toda a forma desse bate-papo. E eu acredito que foi dada... uma luz, foi dado o caminho, né? Se alguém agora estiver acompanhando a gente, então, sem problema nenhum, vocês acompanharam ali que tem muito sigilo, né? Muito profissionalismo nessa relação, né? Muita preocupação com o paciente. Eu acho que agora é procurar ajuda e seguir o caminho e ser feliz, né? Isso aí. Com certeza, meu amigo. Um prazer todo nosso, uma satisfação poder ser convidado para esse podcast, né? Poder estar passando essa informação adiante, o tão importante é essa questão da saúde sexual masculina. E no Instituto Médico Masculino vamos estar de portas abertas aguardando o paciente para devolver essa autoestima, devolver essa autoconfiança. Então, Júlio, as palavras finais. Primeiramente, quero agradecer vocês, né, pelo convite de estar aqui. Dizer que esse assunto é um assunto muito importante para a gente, né? E sempre que tivermos a disposição de falar, a gente vai estar mostrando isso para vocês, que não é um bicho de 7 cabeças, né? É saúde e tem que ser tratado, né? Então esse ponto é muito importante. Beleza, é isso aí com a gente. Legal, também queria agradecer por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para vir aqui. A gente sabe que é correria, né? Um dia da semana. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso estúdio, sejam sempre bem-vindos ao CaseCast. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Finalizamos mais uma edição do CaseCast e a gente se vê na próxima.